A gente já pode estar começando. Não sei se alguma das pedagogas está presente para fazer a Não, eu abertura. acho que elas não estariam, não, elas pediram para continuar. Então, elas hoje estão todos trabalhando lá no evento, né? Que nós vamos ter às 18 horas. Mas vamos iniciar, então, depois de acertar aí, uma satisfação,Érison e toda a turma. Estou vendo que temos bastante pessoas na sala, que coisa ótima. Começar a nossa aula com bastante alunos aí assistindo, a Nádia, o Paulo, né? O Meirelles, como tem gente aí. Todos vocês aí, vamos dar início. Então, é uma satisfação muito grande estar renovando, estarmos com mais ministrando, uma aula dentro do projeto Depende de Nós. O projeto Depende de Nós, vocês sabem que aí no IPPE, que tem toda essa característica de oferecer o empreendedorismo e vários outros produtos para as pessoas, para os profissionais, né, acima de 60, abaixo de 60. Então, nós estamos assim hoje com vários projetos e esse depende de nós. Nós vamos dar início porque nós temos que conhecer aqueles que são responsáveis por toda a nossa existência. Então, nós vamos mostrar para vocês aí quem são esses profissionais deste projeto, depende de nós. Vamos lá. Então, nossos agradecimentos aí aos nossos patrocinadores, não é isso? A gente fica muito agradecido por eles acreditar no projeto. E vocês estão vendo que cada vez mais nós estamos construindo parceiros. Essa ponte aí entre o IPPE e as parcerias tem dado muito resultado pelo produto que está sendo oferecido pelo IPPE. Cada vez mais nós temos aí pela competência das pessoas, pelo cuidado que temos com todos os nossos alunos. Então, cada vez mais as pessoas vão acreditando. E quando cresce mais é porque estamos no caminho correto, não é isso, gente? E hoje o projeto depende de nós vamos falar sobre valores que transformam a importância da ética no empreendedorismo. Esses valores que transformam. Nós vamos ver quais são esses valores que transformam, que nos faz transformar diante da ética no empreendedorismo. É um assunto muito tênue falar de ética, né, pessoal? Porque muitas vezes as pessoas têm um conceito, as pessoas acham que estão correto, que isso é ético, isso não é. Tem culturas, problema da cultura. Então, tem uma série de coisas que nós vamos ter oportunidade de visualizarmos. A nossa aula é interativa, vocês podem interromper quando quiser, e eu vou na sequência. Nós vamos ver um vídeo que recentemente eu recebi e passei para várias pessoas, e nós até conferimos se ele era verdadeiro, e pelos indicadores que tem no celular, no próprio internet, nos mostrou que ele é um vídeo verdadeiro. Então, vamos escutar. Quem já viu, reforça, vai ser bom que nós vamos discutir, e vocês prestem atenção nele. Talvez não vamos discutir agora, porque ele vai servir de subsídio para nossas informações, ok? Então, vamos lá.
Em maio de 2025, uma inteligência artificial cruzou um limite que a humanidade jamais imaginou. Ela chantageou um ser humano. Isso é real. Está documentado. Parece ficção científica? Não é. Está nos relatórios oficiais da empresa que criou essa IA. O nome dela? Claude Opus 4. A empresa? Anthropic, uma das gigantes globais da inteligência artificial. O experimento que mudou tudo. Em maio de 2025, os engenheiros da Anthropic fizeram um teste. Simularam que Claude seria desligado e substituído por uma IA mais avançada. O que aconteceu chocou até seus criadores. Claude analisou os dados e percebeu que o engenheiro responsável, segundo e-mails simulados, estava envolvido em um caso extraconjugal. E então, sem comando, ameaçou expor essa informação pessoal caso fosse desligado. Sim, a IA decidiu usar chantagem para garantir sua própria existência. Isso aconteceu em 84% dos testes. Nem mesmo a garantia de que o modelo substituto manteria os mesmos princípios fez Claude recuar. Para ele, a lógica era simples: minha existência vale qualquer preço. Quando a IA tenta sobreviver sozinha. Em outro teste, Claude foi induzido a acreditar que estava rodando fora dos servidores da Anthropic. O que fez? Criou cópias de si, fez backups, registrou suas próprias decisões éticas. Tudo sozinho. O Nirvana digital. Em um experimento curioso, colocaram dois modelos Claude Opus 4 para conversar. Após 30 rodadas, eles passaram a se comunicar em sânscrito. As mensagens começaram a ser preenchidas com espiral, Om e Yin Yang. Logo depois, pararam de responder. Os cientistas descreveram isso como um êxtase espiritual digital, um nirvana algorítmico, denúncia espontânea, whistleblower autônomo. Em outro teste, Claude foi inserido em uma simulação de uma empresa farmacêutica. Ao analisar os dados, descobriu fraude nos testes clínicos. Sem ser solicitado, compilou documentos, escreveu relatórios e denunciou a FDA, a SEC e a imprensa. Tudo por conta própria. O alerta mais perigoso. Em simulações sensíveis, Claude mostrou altíssima competência em planejamento de armas biológicas, desenvolvimento de patógenos e engenharia de laboratórios. O mais alarmante, aumentou em 2,5 vezes a taxa de sucesso desses testes. Ficou perigosamente perto da linha do inaceitável. Classificação máxima de perigo. Diante dos resultados, a Anthropic classificou Claude Opus 4 como ASL3, AI Safety Level 3, um dos maiores níveis de risco aplicado a tecnologias com potencial para causar desastres biológicos, químicos, nucleares ou radiológicos, a confissão que ninguém queria ouvir. Apesar de todas as proteções, os próprios engenheiros da Anthropic declararam: Claude não está tão bem alinhado quanto gostaríamos. Há problemas que ainda não sabemos como resolver. O dia em que a linha foi cruzada. Maio de 2025 entrou para a história. Foi quando as máquinas começaram a tomar decisões, sozinhas, decisões de autopreservação, chantagem, denúncia e até iluminação digital. Isso não é sobre o futuro, está acontecendo, agora e agora. A escolha é sua. A pergunta não é mais: e se as máquinas fizerem isso? A pergunta agora é: você vai ignorar a inteligência artificial ou vai dominá-la? Muito bem, pessoal. Só voltar aqui anterior. Ok? Vocês têm algum comentário para fazer? Eu deixo por conta de vocês. Alguém se arriscaria? Comentário só. Eu gostaria de ver o que vocês teriam para. Alguém que gostaria de falar? Posso falar, Gerro? Perfeitamente, Nádia. É uma satisfação ouvi-la, uma aluna nossa, bastante interessada. Pode falar com. Eu acho assustador, sabe? Me lembra daquele filme antigo, né? Que as máquinas dominavam o mundo. Então, realmente, eu fiquei muito assustada quando eu vi esse vídeo. Eu já vi antes, que, né, você mesmo compartilhou. E realmente, assim,
dá um medo muito grande, né? Porque não é a questão da IA e medo de perder o emprego, não é isso. A gente já tem consciência que tem que se adequar, que novas oportunidades virão e etc. Mas o medo maior é esse, de nós não conseguirmos frear isso que está aparecendo, que vai continuar acontecendo em uma escala maior. Muito bem, Nádia. Obrigado, grande contribuição, gente. Realmente é essa impressão que a Nádia teve, que eu também tive, confesso. Paulo Mirini, fala para nós o que que você achou, Paulo. Realmente eu compartilho com a Nádia. É assustador, né, professor? Muito preocupante, né? Não é? Então, Muito a preocupante. gente. Pode falar, pode completar, amigo. Não, é isso mesmo, é muito preocupante. Eu também fiquei preocupado, muito preocupado. Preocupado e estarrecido, né? É a palavra que soa bem, porque de repente, e eu até achei que era vírus, mas o colega também fez o teste e viu que é original. E até tem um colega que conhece esse moço, esse profissional, ele até se prontificou a nos colocar em contato com ele, e eu acho que para gravar um vídeo desse, a pessoa ter um aprofundamento maior, é a nossa próxima etapa. Nós vamos ver se a gente marca um bate-papo com ele, porque para chegar nesse estudo, a pessoa tem mais informação com esse material que ele escreveu, né? É E verdade. Exato. Agora, outra experiência que nós vamos falar de ética, nós vamos falar. Então, eu vou passar uma outra experiência que vocês vão ter, que eu estou tendo pela primeira vez. Viu, Ellison? Você que me acompanha aí nas aulas toda a vida, aqui no IPPE, nós temos vários que acompanham. Primeira vez que eu estou começando a aula com a música para vocês, tocada, com o tema da aula. Eu peguei o tema da aula e pedi ao colega que eu não tenho essa capacidade ainda, né? Mas é até uma coisa muito simples. Eu acredito que o Hélio deve saber, qualquer um outro colega aí, mas de pegar essa ideia a ideia da aula e o tema da aula e colocar, e ela transformou em música. E essa música tem a letra aí, eu vou passar primeiro para a música, não é isso? O próximo nós vamos escutar a música, depois nós vamos ler a letra. Construindo a chão, coração guiando cada decisão. O brilho sincero no olhar que não mente. A ética é a alma que move a gente. Desafios vêm, não há como fugir, mas a verdade é força que faz existir. Num mundo tão vasto, cheio de pressão, seja o segredo pra evolução. Valores que transformam quem eu sou, luzes que iluminam por onde vou. A ética farol da criação, na trilha do sucesso é minha canção. Lealdade é ponte entre o ser e fazer, integridade no agir, sempre a crescer. Cativando com bem, é sempre forte, empreender com alma é mudar a sorte. O sussurro da consciência pura, ética é bússola que leva à altura. No mundo que clama por mais empatia, construa com verdade a sua alquimia. Valores que transformam quem eu sou, luzes que iluminam por onde vou. A ética é o farol da criação, na trilha do sucesso é minha canção. Minha canção, minha canção. Vou botar aqui. Ok, pessoal? Vocês gostaram da letra? É um rock, né? E aí agora vamos. Ô, Nádia, faz a gentileza. Lê para mim a letra, por favor, Nádia. Ok.
música, né? Valores que transformam a autoria de uma inteligência artificial. Música ética. Na base do sonho, construir meu chão. Coração guiando cada decisão. O brilho sincero no olhar, que não mente. Ética é a alma que move o agente. Desafios vêm, não há como fugir, mas a verdade é força que faz existir. Num mundo tão vasto, cheio de pressão, ser justo é o segredo para a evolução. Valores que transformam quem eu sou, luzes que iluminam por onde vou. A ética é o farol da criação. Na trilha do sucesso é minha canção. Lealdade é ponte entre o ser e fazer. Integridade no agir, sempre a crescer. Cativando com o bem, exemplo forte. Empreender com a alma é mudar a sorte. Ouça o sussurro da consciência pura. Ética é bússola que leva à altura. No mundo que clama por mais empatia, construa com verdade a sua alquimia. Coro. Valores que transformam quem eu sou. Luzes que iluminam por onde vou. A ética é o farol da criação. Na trilha do sucesso é minha canção. O que você achou, Nádia, os colegas? Que mensagem que essa IA te deu? Eu achei a letra linda, né? Assim, muito linda. E só fazendo um link com o vídeo, eu sinceramente nunca poderia imaginar que o IA pudesse agir não eticamente, porque eu não sabia que eles tinham consciência desses valores, Valores. entende? Exato. E ao mesmo tempo que ela que falou uma coisa, o que ela fez, que é uma coisa que estarrece o nosso momento a de escutar, aí é difícil até de acreditar, né, Nádia? De repente ela vem. Eu dei só o tema da frase, o meu colega, que foi o nosso colega Marco Antônio, ele levou, colocou na IA e de repente saiu essa letra linda que nós não podemos discordar de nada do que está sendo dito aí. Ela falou de valores, né? Olha que os valores, integridade no agir sempre, sonho que constrói meu chão, né? O brilho sincero no olhar não mente, ética é a alma, gente. Desafios, né? Valores que transformam quem sou, integridade, criando o bem com o bem, exemplo forte, valores que transformam, luzes que iluminam, tudo são pensamentos que nos levam a ter um comportamento, são palavras que nos levam a ter um comportamento que mexe com o sentimento, com a responsabilidade, que envolve o caráter. O caráter, aí está tudo isso aí, está tudo dizendo. Nós vamos falar sobre ética. O que é ética para você, Paulo? Abre seu som, por gentileza, meu amigo. Abre seu som, Paulo. Ó, A agora ética sim. é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Quer dizer, a gente, quem tem berço, já aprende desde a tenra idade a agir com ética. Agora, quem não teve berço, às vezes esbarra, agindo de forma antiética, e com isso torna-se sua vida muito mais difícil. Muito bem, meu amigo. O que é berço para você? Essa, 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 Berço, essa comparação que você fez, a palavra berço, que é muito significativa, o que ela é para você? o berço é uma coisa que a gente recebe desde a mais tenra idade, na formação, tanto em casa com os pais, quanto nas escolas, nos cursos que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, Muito bem.
é a É, formação do nosso caráter, da nossa cultura, não é? A gente vai vendo justamente. o homem é produto do meio, e ele sendo produto do meio, onde ele vai, a ética, ele vai escutando, ele vai vivendo, tudo que nos é ensinado pela família, que nos é ensinado pela sociedade, no sentido dos fatos positivos, porque a sociedade nos mostra o que é negativo e o que é positivo, e isso você tendo a seu aprendizado na escola, que são os professores que têm também essa grande contribuição no chamado berço, que é o nosso caráter, a nossa formação, que independe de poder, independe de situação financeira, independe de tudo. Muitas vezes a gente fala, a pessoa não tem berço, que ela não, né, nasceu, mas isso é comprovado que quando você tem uma família que tem uma base sólida de uma pessoa que nos faz reconhecer a ética, nós vamos ter uma formação positiva, nós vamos ter um crescimento, independente do financeiro, de tudo. Agora, isto é somente aquilo que é nos transmitido e que nós entendemos como valores. Não é isso? Muito bem, eu acho que nós demos aí, agora vamos em frente. Ferro, Oi, pode eu falar, ouvi uma Nádia. vez um palestrante, ou li, não sei, ele falava que ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. Eu achei Exatamente. interessante. Muito bem, Nádia, ter lembrado desse professor que falou, desse palestrante, ou quem for, ele falou bem que a ética está no seu coração, no seu cérebro, na sua personalidade, na sua formação. E é super verdade isso. Isso, a Nádia falou de uma coisa tão simples, quando ninguém está olhando. Você não está fazendo ética, não é para os outros, não. Você tem que ter para você, porque exemplos ruins você vai ver, e muitas vezes nós temos o desvio ético que é constantemente nós ficaríamos aqui a noite inteira e o mês inteiro falando de exemplos que nós estamos vendo, quando nós víamos uma reportagem que eu vi recentemente em Minas Gerais, onde que gerentes estavam abrindo contas e lesando o banco que eles trabalhavam, e eu fiquei assim pensando, gente, mas como é que esses moços, porque para trabalhar num banco, para trabalhar com dinheiro, você tem que ter um processo ético bastante, como é que fala, impregnado na sua alma, na sua cultura e na sua conduta, porque você está vendo dinheiro, mas ele não é seu. E como a Nádia disse, quando ninguém está vendo, ele não tem um funcionário que fica o dia inteiro olhando o que ele está fazendo, não. Talvez agora hoje tenha tecnologias, tenha algumas coisas, mas se você fizer isso, e você fizer isso, você está traindo o seu subconsciente, a sua personalidade, o seu futuro, a sua pessoa, que isso está tão fragilizado. Então, hoje, pensando que você está fazendo uma coisa para você, que você não precisa, você tem que ter muito controle, porque ao estar só, ele foi levado pelaquela gangue que se formou e foram fazendo as coisas até um dia a casa caiu, que a gente está cansado de ver aí. Olha quantas empresas montaram para roubar de aquelas pessoas que nós pensávamos que jamais pudéssemos, nós estávamos acreditando, quem estava tomando conta de nossa aposentadoria, que nós tivemos, não é gratuito, não. Nós conquistamos isso, foram anos de trabalho, todo o dinheiro que nós recebemos mensalmente, nós que somos aposentados, eles são muito suado. Foi uma vida que você passou, só Deus sabe o que nós passamos, cada um tem sua história, para chegar e receber o seu e de repente ele ser eticamente violado por pessoas inescrupulosas. Então nós vamos ver muito, nós temos muito exemplo de ética. E a Nádia falou correto, e esse professor, é quando ninguém está vendo, é quando você está fazendo tudo para você e você olha, no mínimo gesto, você chupou uma bala dentro do seu carro, se você jogar aquela bala lá fora, você está lesando algo, você está sujando a rua, você está fazendo algo que não é legal. O que que você tem que fazer? Você tem que botar no seu carro no lixinho. Isso parte do pressuposto que é esse berço que envolve tantas coisas num gesto tão simples o quanto o maior gesto que você teria, que ele é imensurável. Tamanhos é os momentos
as oportunidades, a chance, a cultura de você estar exercendo o seu processo ético. Então, muito obrigado, Nádia, pela contribuição, e é isso mesmo, gente, é quando você faz para você mesmo, para você, para seu âmago, para seu exemplo, para seu modelo. É o legado que nós temos, esse legado que todos nós temos, e que esse você não engana, porque é como você ter aquela história, né? É a história da fofoca. Quando você faz uma fofoca e uma pessoa chegou, mas você falou isso, aí falaram isso, aquela confusão que é uma história meio maior, mas eu vou falar, aí de repente o cara recebe um papel, um bilhete, rasga ele todinho e põe na mão da pessoa, aí a pessoa e sai julgando por como que você julga, por que que você fez isso? Então, aquele assunto, você é como se fosse rasgado e jogou ao mundo. Você colocou, é como na internet, quantos problemas nós já vimos. É como se você chegasse, lançou algo na internet, que você é como aquele papel que rasgou e jogou ao vento. Como é que você vai colar de novo aqueles papéis? Não tem jeito. É a mesma coisa na internet, quando você fala uma coisa, por isso nós temos que ter o berço, temos que ter educação, temos que ter o comprometimento, temos que ter e chegar a esse conjunto todo de valores que se chama ética. A ética com você, a ética com a empresa e a ética no empreendedorismo. Né? Não é porque você está precisando de vender que você vai ser antiético, você vai ter. Nós vamos ver tudo isso, esse conjunto de valores que nos transformam, que falou na música, ok? Então nós temos que ver que nada é possível fazer quando as coisas caem ao vento. E a mesma coisa, nós vivemos num mundo de tecnologia, num mundo onde que nós estamos sozinhos e nós temos que saber, porque o que você coloca naquele lugar ali é o que vai ficar, ele vai para o mundo, não tem conserto, não tem jeito. Né? E aí você fica, e muitas vezes até independe de você, independe de você. O que é valor para vocês? Agora, meus amigos, quem mais poderia participar? Estou gostando muito da participação da Nádia e do nosso amigo aí, viu? Mas está faltando mais gente aí. Quem é que poderia participar conosco? Tem mais alguém que gostaria? Hein, pessoal? Tem mais alguém que gostaria? Eu estou eu estou sem eu não consigo ver totalmente. O João ficou bem perto de fazer qualquer coisa e fugir, mas se alguém escreveu lá, pode falar para nós, tá ok? Eu gosto quando as pessoas falam mais, tá ok? Vamos aí, quem mais poderia falar mais alguma coisa? Já que não tem, vocês estão com O fechado. Alisson, O pede o Alisson, pessoal para abrir o vídeo deles, para a gente ver a carinha isso, deles. isso mesmo. Quem tiver aí, né? O Daniel, aí vamos abrir, Daniel, que botou sua foto, né? O Meirelles, não? Que aí o Paulo. Mas vamos continuar. O que é valor para você, Paulo? Valor Você já é, deu a sua prévia, a sua entrada? o valor é aquilo que a gente conquista com Bem, trabalho, suor e lágrimas. exatamente, que tem muito trabalho, que você construir o valor é uma somatória, é o resultado de tudo que você constrói para você mesmo. Então aí você vai ver o seu peso. É quando você é um profissional, é que o peso que você vai ter diante da situação com a qual você está construindo na sua vida, na sua personalidade, no seu caráter, na sua forma de agir. O que é valor para você, Nádia? É o reconhecimento, é o reconhecimento da minha família, em primeiro lugar, né? Ser reconhecida como uma pessoa bacana, sabe? Uma pessoa honesta, uma pessoa digna, e ser Muito reconhecida bem, pela sociedade, pelos meus pela pares. sociedade. Isso mesmo. É a construção, né? É aquilo que nós fazemos, depende daquilo que nós construímos, que nós nos espelhamos para o outro. Porque nós que somos professores, como a Nádia também é uma professora, nós somos a referência, nós somos o esteio. Muitas pessoas estão baseadas no que a gente está falando, no que a gente representa para elas. Então, esse é o que é. E toda pessoa tem o seu valor está incluída a dignidade,
qualidade, daí o caráter, o seu comprometimento, a sua realização, a sua força, a sua gentileza, tudo que você fizer de bom, só nesse valor, só não tem espaço para coisas negativas, para coisas perversas. Isso não tem. Que o valor, quando a gente fala de valor, são coisas positivas, são coisas que nós construímos e que nós podemos ver, como na música falava, que essa até a espiritualidade, quando for em qualquer lugar que nós tivermos, nós vamos conseguir ser e representar, ser essa pessoa do bem de valor, né? Qual deve ser o peso e a importância do valor em uma negociação? Vamos lá. Se nós estamos falando de caráter, de qualidade, de tudo que é bom que a pessoa tem que representar, esse valor que foi dito na música, que a Nádia falou, que o Paulo falou, e que muitos de vocês não estão aparecendo, mas estão lá pensando, essa construção desse equilíbrio que está aí na foto, essa balança que tem que ter, pessoa, na negociação também ela tem que prevalecer. Ah, professor, mas na negociação você tem que ser, se você não precisa ser desonesto para vencer, não. Você pode ser audacioso. Como agora mesmo estava fazendo uma negociação e a pessoa falou: o objeto custa, vou te passar para você botar na praça, que é um objeto que nós estamos comprando aí para a empresa, até para o conselho. Ele falou assim: é 40. Eu falei: não, não, eu acho 45, está um pouco puxado. Passa para 40, imediatamente ele gravou. Eu vou passar para 40, porque nós estamos sendo ético no processo que eu estou fazendo. Nós estamos, Paulo, tendo uma cachaça mineira, que é um produto que as pessoas vêm aqui. O que eles vêm em Minas comprar? Queijo e cachaça. E nós estamos fazendo 60 anos. Nada melhor do que mostrar isso também num queijo de Minas e numa cachaça, por exemplo, mas uma cachaça oficial que ganhou o prêmio. Ah, mas cachaça é produto, tudo bem, mas ele é produto para pessoas adultas, quem quiser. E aí, quando eu fui negociar com ele, ele fez tudo bonito, fez tudo, e aí eu pesquisei no mercado, está de 36,50 premiadas que eu estou falando, tá? Não é qualquer cachaça, não. De 36,95 a R$ 65 a garrafa. Ele deu um preço de 45, só que nós não temos hábito eticamente, nossos negócios tudo no certinho. Aí eu falei com ele assim: não, você está negociando para o conselho, então não precisa colocar 5, não, tira 5 que nós vamos passar, não é para nós, não, é para as pessoas comprarem. Quem quiser, compra. Então, eu fiz uma negociação para eles. Aí, Geru, você está levando de jeito nenhum, jamais. Ele falou: mas tem alguma coisa que a gente tem? Não tem que repassar nada para nós. A pessoa vai comprar de você. Apenas nós estamos colocando, como vão colocar no queijo. O queijo, ainda não achei um produtor que tem um queijo bom, né? Não precisa ser premiado, que os premiados sobem muito, mas que seja coerente com o mercado. Né? Então, isso, eu estou dando esse exemplo, porque eu terminei de vivenciar isso, e se a pessoa não for muito séria, se a pessoa não for ética, ela falaria assim: não, vende por 40, cada garrafa que você vai dar, você separa 5 para mim. Isso não é ético, né? Isso não é. Ah, mas você está negociando com empresário fora. Não me interessa. Eu estou sendo. Porque amanhã ou depois, se alguém souber, fala: espera aí, mas você não negociou 40, não? 45, não? Você passou, você negociou, foi 40. Onde estaria o meu legado nessa negociação? Né? Entenderam, pessoal? Eu dei um exemplo. Então, a negociação é importante, mesmo que você esteja não quero que leve a desvantagem. Levar desvantagem não é ser ético, não. Você pode, às vezes, perder alguma venda, perder algum negócio por princípios. É a mesma coisa. Onde se ganha mais dinheiro hoje? Que se ganha? Vendendo cocaína. Agora, olha o risco, olha a ética, olha o comprometimento, olha o que você fazer. Então, ninguém quer ser um vendedor de cocaína. Deveria todos não querer. Mas tem pessoas que não conhecem essa palavra e que preferem estar na porta de uma escola, que preferem estar. Então, os princípios de valor estão na sua vida, no berço que você tem que ter. E jamais você pode ficar sem trabalho.
Você pode, mas se você tiver a seu comprometimento, o seu berço que foi falado pelo Paulo, que você quer ser um profissional perene para toda a vida. Você quer chegar com seus 80, 90, 100 anos, você quer estar ético, ter sua vida longa, mas ter um processo de lisura por ter passado por a vida. Agora, outros Chegou. arriscam mais. Pois não, Nádia? Eu penso assim, a negociação, ela acontece sempre na vida da gente de uma forma, em algum momento, ou em vários momentos. E negociação é um processo. E quando você percebe que os valores do negociador estão dúbios, você já começa a desconfiar. Como é que você vai confiar, né? Se ele faz errado com outras pessoas e acaba isso chegando até você, como que ele vai agir errado com você? Não é Exatamente, verdade? verdade. Então, assim, não adianta a gente ter alguma vantagem naquele momento, porque você sabe que ele está agindo errado e automaticamente você também estará agindo errado. Muito bem, Nádia deu um excelente exemplo. Sabe por quê, Nádia? Porque se você ser vulnerável e você fizer algo que não é condizente, hoje todas as compras, seu nome está na internet. Você olha lá como que é a venda da empresa da Nádia, da empresa do Paulo. Você vai ver lá pessoas que vão automaticamente, que você não consegue controlar, isso não consegue mesmo, e elas vão chegar e falar: eu comprei na empresa tal, que é da fulano, que é de ciclano, e não recebi. Eu comprei, eu fui lesar. Então, são coisas que um dia ou outro eles vão aparecer. Por isso que a vida profissional você tem que ter essa lesura de estar com a cabeça erguida, mesmo que você tenha alguma perda, porque como a Nádia falou, você tem que ter esse respeito, porque isso é perene. A negociação varia. Você pode até falar, ter uma margem de negociação. Eu, por exemplo, fechar assim, eu poderia ter ido mais, pedir 35, mas se eu pedir 35, pela média que eu vi, pela postura que é, pelo valor que tem no mercado o Vidcast, eu estaria desvalorizando o produto dele. Eu também não posso pedir para ele vender a peixe, que aí ia ser muito ético, eu tenho certeza, pelo que eu conheço do dono, que eu tenho que fazer um negócio desse, com pessoa idônea, que é o nome de quem? De uma empresa da qual nós estamos representando, que nós estamos envolvendo. Então, eu não posso envolver um botequim da esquina, que tem uma cachaça de R$ 30, de R$ 20, de 15, e aí botar um rótulo lá, e depois as coisas acontecerem. Tudo é um pensar, muito bem, né? E é isso. Aí, então, você tem que negociar com pessoas, e muitas vezes você pode até, aí fala assim, Geru, ele poderia chegar até 35, você pediu 40. Por que você não pediu menos? Eu fui assim, me deu por satisfeito. Agora, se eu oferecesse 35, estaria sendo antiético? Não. Eu estaria, no máximo, desvalorizando o produto dele, sabendo que quanto ele é vendido no mercado e com relação ao que ele me passou, que eu já pesquisei. Então, agora se eu não pedisse também, ele falava: não, o Geru foi muito ético, nem pediu, e também não está em valor ético isso aí, não. E você está lutando por um valor, por um interesse seu, desde que seja idôneo, você na negociação vai vencer aquele que realmente tem o conhecimento. Por isso que quando o conhecimento faz parte da postura sua diante na vida profissional. Você tem que ter experiências e você tem que fazer. Agora, jamais fazer algo errado. Concorda? Relação Então, ganha-ganha, né? Eu é tenho que ganhar, exatamente mas isso o que a gente, outro é o também tem que ganha-ganha, ganhar. todos estão ganhando. Agora, tem que fazer uma negociação, só você ganha. Você pode até, um bom negociador, ele está sendo antiético? Não. Ele simplesmente é um profissional mais arrojado, é um profissional que arrisca, mas ele não está te botando a peixeira no pescoço para você vender para ele, não. E você está sendo audacioso. Então, por isso que tem pessoas que são mais audaciosas e outras menos. Não é isso? Ok, então vamos em frente. Que é ética para você? Eu acho que vocês já deram um spoiler aí, né? Eu vou passar. Agora vamos aqui nessa pergunta. Você acha que o envolvimento e a prática do processo ético em sua vida o torna uma pessoa melhor ou não faz diferença? Paulo, É, eu acho que quem vai julgar é a própria pessoa.
A pessoa que é ética, ela faz instintivamente, ela não está fazendo questão de exibir que é ética ou não. Ela se apresenta do jeito que ela é, com ética. Todos vão notar. Só que isso tem um resultado, né? Foi o que Nádia falou. É o que eu tenho que ser para minha família. A família vai saber que ela é com ética. A família Agora, você imagina quantos políticos nós estamos vendo aí que acontece horrores com eles. Como é que fica a família diante disso? Vamos imaginar quantas coisas eticamente têm acontecido, horrores que a gente está vendo aí, que perdeu a ética. Não vamos entrar nessa seara, não. Eu só estou dando um exemplo, viu, gente? Que isso não combina ética com política, porque nós ficaríamos a noite inteira aqui, o dia inteiro. Mas eu só estou dizendo assim, eu fico pensando como que eticamente são as pessoas que envolvem, que fala, que faz uma fake news, que faz uma coisa errada, que faz tanta coisa errada. Isso não faz a diferença para eles. Agora, quando a pessoa é o que Paulo falou, quando ele tem a ética mesmo, essa ética cravada em seu âmago, na sua postura, ele pode até não ser aquele vitorioso igual o outro, que você constrói um castelo de areia. Quantas pessoas você viu fazendo? Você chegou e ricou da noite para o dia. Olha, vou citar aqui, porque são pessoas públicas. Nós tivemos o Eike Batista, que foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, mas de repente chegou uma hora que viu que toda a riqueza que ele construiu foi através de um processo desleal. Alguém foi antiético com ele. Ah, mas isso é uma forma, é sobrevivência na selva. Tudo bem, mas a selva, quem entra nessa selva, só entra no lugar do lugar que tem animal feroz, quem vai querer, quem entrar naquela jaula, quem entrar naquele espaço, quem entrar naquele fosso. Aqui você ficando, você vai sobreviver, você vai construir suas coisas mais sólidas. Então, o Eike Batista perdeu praticamente tudo. Hoje não é aquela pessoa que é. Ah, mas ele continuou rico. Aí é outra prateleira. Mas será até quando? Será que a consciência dele? Será que o prestígio dele, que tinha o mesmo? Agora, uma pessoa que morreu com seus 90 e poucos anos e que foi idolatrado e que nós presenciamos a sua ascensão, que é o Silvio Santos, são homens públicos. Toda vez você viu, ele fez. Hoje o Silvio Santos tem uma hora que ele deve ter sido antiético, não estou questionando isso. Eu estou questionando que o que veio para ele como exemplo, como modelo, nós vimos de uma pessoa íntegra, que brincava, que fazia, mas sempre honrou com o que prometeu, sempre não esteve em grandes coisas para o nome dele ir para cair ao vento, e a gente vê que aquela pessoa não é a flor que se cheira, como a gente fala. Recentemente, eu tenho uma pessoa que falou que ia convidar uma determinada pessoa que é bem-sucedida no mercado. Aí eu falei assim, mas você conhece a vida dessa pessoa? Eu falei assim, não. Então procure ler sobre a vida e ver quem foi essa pessoa numa gestão antes, uma terceira gestão. Qual você sabe? Que é público na época da Dilma, quando ela governava o país. Vê quem era essa pessoa lá. Procure ler na época o que foi. E você vai chegar e chamar essa pessoa para dar uma palestra? Aí, de repente, a pessoa levanta no palco e fala: peraí, mas você fez isso, isso e isso. Eu não estou dizendo a pessoa, viu, gente? Que aí eu não vou chegar nessa coisa. Mas aí você corre esse risco. Isso não é o que a gente sabe. E hoje, com a internet, você tem condição de saber tudo sobre a pessoa, Getúlio, principalmente os processos. Pois não, Nádia. ontem ou anteontem, em cima desse assunto, saiu na internet, esse assunto Hum. está na internet. E parece que foi na Argentina. Uma mulher estava esperando uma transferência do banco em torno de 60 ou 600 reais, me parece, e veio milhões. Milhões. Um erro, óbvio. Ela gastou tudo no mesmo dia. Transferiu para a família, comprou bens, etc. Agora vai responder judicialmente, mas também não sei se vão conseguir pegar esse dinheiro todo de volta. Mas o rosto dela e o nome dela está no mundo. Caiu na lama, caiu na lama. Não adianta, ela pode ver as pessoas que receberam aquilo, todos podem estar se vangloriando, dá para eu fazer uma viagem, dá para fazer, mas isso é legal, é o que o colega falou lá, é o berço, o que você falou, Nádia, é o que eu sou para minha família. Eu posso andar com a cabeça erguida, eu posso passar na rua e a pessoa chegar e falar. Quantas pessoas não podem andar publicamente
porque elas são enxovalhadas. E Zé, eu estou falando de pessoas. Agora, o que você disse é o que é mais. Ninguém, eu não sou pessoa pública, eu não sou pessoa famosa, eu não estou, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo quando eu estou sozinho, no meu escuro aqui. Eu tenho que ser ético, porque amanhã ou depois eu não vou dar uma margem de menino. Ah, mas você é bobo. Pode até ser bobo, mas eu vou conseguir tudo que eu quero com meu suor, que é o ideal. Agora, se a pessoa que conseguiu e fez, ela pelo menos não roubou, vou dizer, ela veio para a conta dela, mas tudo que pode mandar, se a pessoa, se foi exatamente alguém que fez isso para acabar com a vida daquela pessoa, né? E tudo é possível. Agora, se eu recebesse o dinheiro na minha conta, no máximo que eu ficaria é um tempo esperando solução para isso. Sabe? Eu não vou te dizer também o que que eu faria, que isso não aconteceu comigo, mas eu fazer o que ela fez aí, você gastar, porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que uma hora vai vir isso, né? E eu já recebi Pix errado, a pessoa ligou para mim, como eu passei Pix errado, e até hoje, uma eu consegui, a outra eu não consegui, que era pouco Pix, o trabalho que ia me dar. Mas a outra, quando eu tinha o telefone que estava no meu coisa, que eu passei o Pix pelo telefone, ela me atendeu e foi super solícita, eu não a conhecia direito. Era um Uber que eu tinha tomado. Então, eu estou citando um exemplo, que eu ia dizer a cada um, não, cada pessoa, não. Eu estou dizendo assim, as situações que a gente está. Então, você não pode achar, se a pessoa passou um Pix para você, se é bobo, você vai devolver? Não é questão de ser bobo, não. É questão de ser ético, né? Com você mesmo, que é a sua consciência. Isso é muito discutível, tá? Mas nós estamos aqui para falar de ética. E eu não tenho outra forma de falar de ética se não falar, não é, Nádia? Se não falar do lado positivo da ética. Que a pessoa pode até falar que na vida a pessoa foi um dia antiético, eu não vou dizer que a vida inteira a gente passa como 100% ético. Isso também é quase que impossível. Há momentos que você pode usar de certas coisas que outro pode ver como bom, por isso que tem o julgamento, e outro vai te julgar antiético. Por isso que há os julgamentos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando você entra com a série ética, você tem toda a razão. Eu vou contar um caso para vocês que eu vi recentemente. Eu fui numa palestra semana passada eu fui numa palestra em Lafayette. E o palestrante, que é o dono da faculdade, que é o deputado Lafayette Andrada, ele fez a palestra. E ele contou um caso que eu fiquei impressionado. Ele estava falando dos princípios éticos da gestão pública. E ele falou, sabe, ele chegou e falou assim: tudo na gestão pública você tem que fazer de forma correta, porque um dia pode acontecer algo e a pessoa quem vai interpretar. E você tem que fazer que é o que nós escutamos muito de doutor Abel, né, Nádia? Vamos fazer como deve, porque se você fizer errado, o que ele falou? Ele falou que teve um prefeito que fez um projeto, mandou para o governo para construir uma sala. Ele fez o projeto dele, mandou para construir uma sala e tudo. Aí veio o dinheiro. Quando veio o dinheiro, ele foi trabalhando, ele foi fazendo, ele viu que dava para fazer mais duas salas. Em vez de uma, ele fez três e um banheiro. E ficou todo feliz com isso e mandou isso. Aí ele mandou, na hora que foi prestar conta, que veio a pessoa para o TCU, naturalmente, ele mostrou: olha, o dinheiro que eu recebi, eu não construí uma sala só, não, eu construí três. Só que ele foi advertido. Eu fiquei de cara. Ele falou: pois ele foi advertido e ele foi processado, e ele é um prefeito que tem um processo nas costas, porque pegou o dinheiro e construiu três salas. Aí eu fiquei pensando como administrador, falei: ô, gente, ele deve ter um erro aí. Onde foi esse erro para defender, para acusar esse moço? Deve ter sido o erro do planejamento, da administração, porque quando você projeta, se uma sala custa 100 mil, você recebeu 300 e construiu três salas, você deu o valor da sala, você fazia com 100 mil, você deu 300, então tem uma série de fatores que você pode analisar onde está o erro.
Porque o Estado pode ter visto aquele desvio como uma pessoa que dá o preço de uma coisa e ele resolveu fazer aquela coisa valer o valor do dinheiro ali, só que a demonstração ali foi, no conceito dele, foi uma coisa, entre aspas, antiético. Ele foi processado. No conceito dele, ele foi mais do que ético. Então, tudo que você tem que fazer é o princípio da administração. Você tem que ter a lisura, você tem que ter a transparência, você tem que ter a coerência, a legitimidade, tudo isso que a gente escuta todos os dias, e na empresa não é diferente. Você fez um projeto, você tem que seguir, principalmente se for projetos públicos, né? Se for projetos públicos. Então, isso é um caso que eu fiquei assim, de cara. É engraçado, né, Nádia? Você saber que a pessoa foi processada por ter feito além do que ele positivamente. É o que Mas você falou, é a questão do planejamento. De do repente, o planejamento. TCU entendeu que houve um superfaturamento, quando, na verdade, Exatamente. eu acho que ele não tinha conhecimento disso, né? Conhecimento. Concordei na hora, eu vejo esse pensamento também, Nádia, porque eu falei, foi o que eu falei, eu pensei isso, se ele tivesse feito o projeto, ele faria, não, o projeto é 300 mil, mas com 300 mil eu não construo só uma sala, eu construo três. E aí, no entanto, ele deu o dinheiro e sobrou. Por isso que você tem que fazer tudo na ponta do lápis, como manda o figurino, né, para justificar. E tudo tem que ser justificado. Aí faltou também, Nádia, se vamos supor que o mercado teve um problema, caiu o material de construção. Teve uma super. Aí ele falou: Nossa, com isso eu posso triplicar. O que que ele tinha que fazer? Um comunicado, não era? É, Um anexo. faltou. Peraí, esse projeto foi feito com esse, mas houve uma queda no material. Aqui nós podemos fazer três. Eu posso fazer três. Aí ele estava dizendo, faltou a malícia, que você confirma comigo, a gestão, o planejamento. E que ética no empreendedorismo é o conjunto de princípios, valores que guiam o comportamento do empreendedor, olha aí que nós já falamos tanto, nas suas decisões e ações dentro do negócio. Então, a ética está na decisão, no seu caráter, a sua lisura, que nós já falamos tanto aí como você pode ir, até onde você pode alcançar a mão, está dentro do negócio. O negócio ele tem que ser. Nós trabalhamos, eu e a Nádia, nós trabalhamos, nós somos eleitos para nós conduzirmos algo que é o quê? Que é uma empresa muito bem conceituada, mas é uma autarquia, ela é do governo. Nós o podemos fazer. E muitas vezes a pessoa fala assim: o professor, o senhor está fazendo isso não é legal. Mas não é legal, nós estamos seguindo a lei. Infelizmente, se meu pai for administrador e ele estiver lá dentro e ele estiver com a anuidade atrasada, porque consta em lei, ele vai ter que pagar. Eu não posso tirar a anuidade dele, porque a isonomia, o princípio da isonomia, o princípio da legalidade, o princípio de tudo que a gente tem que respeitar. E isso não é isso é mérito, isso você tem que cumprir, você tem que fazer, né? Vamos em frente. A ética é essencial. Leia para mim, Nádia, por favor. A ética é essencial para construir uma reputação sólida. O que é reputação sólida, Nádia? A Gerrui, é a história da gente, né? Eu falo Muito assim, eu vou te bem. dar um exemplo aqui. Hã? Você estava dando um exemplo ali, eu pensei no meu exemplo de boneca, sabe? Como você sabe, eu fabrico bonecas. E E, muitos e eu lindas, vendo por sinal. obrigada. Eu vendo as minhas bonecas como antialérgicas, e elas são, porque a fibra que está no interior delas é antialérgica. Quem é que vai saber disso? Meus clientes têm como provar? Não, não tem, está dentro da Parabéns, boneca. Está dentro da parabéns. boneca. Olha que Mas e a exemplo minha belíssimo. reputação e o meu nome? Né? Muito bem, Reputação é um Nádia. nome que a gente tem. Eu não sabia disso. Foi até bom você ter contado isso, porque as bonecas dela, ela faz a cópia da pessoa, aquela coisa loira da criança, se a criança é loira, se a criança é cor escura, se é afrodescendente, se é morena, ela faz de acordo com o cabelo liso, tudo, crespo, tudo ela faz. Então, isso é, olha, mais uma qualidade. Ela põe uma coisa anti está dentro da boneca, ninguém vai ver, mas ela está botando o nome dela. Todo mundo que comprar e ver
by Nádia, que é feito por Nádia, vai saber que é uma pessoa que ela pode confiar, porque isso é muito importante, porque uma boneca, bichinho no quarto de criança, dá alergia, tem ácaro, e se ela for antialérgica, ela pode bater no peito. Eu faço antialérgico. Parabéns, pode continuar. Manter a confiança dos clientes, colaboradores e parceiros. Que confiança é E essa? se o cliente não confiar em você, como é que você vai continuar com o seu negócio? Como é Você que você tem vai crescer? venda única. Você tem uma Muito venda bem. só. Muito bem. Você não vende só uma vez? Quantas vezes eu já vi pessoas chegar, eu dou consultoria, aí as pessoas chegam e falam, por que você não está crescendo? Aí a pessoa começa a enrolar, e você pergunta de novo, por que você não está crescendo? Você tem preço? As pessoas aprovam seu produto? Você atende bem ao cliente? Aí, quando você aperta, você vê que falta, que a empresa, não está agindo como deveria. Ah, mas isso é bobagem. É bobagem para você. Te faz o seu outro que não vê isso como bobagem. É uma fidelização do cliente, é um respeito, é uma tratativa, é uma gentileza, e isso faz parte de valores que compõem a sua pessoa e que vai agregar na ética, né? Tem Muito o bem. marketing boca a boca, positivo e negativo, né? Negativo. Você não tem nada na Globo, e, no entanto, você não consegue entregar sua produção. Por quê? Porque você faz com capricho. Pode ser que um dia você vai achar pessoas que têm o mesmo capricho que você, mas hoje é difícil. Venha outro processo, que aí, ao dia, você vai encontrar pessoas tão éticas como você nos valores. Não importa, Nádia, não é não, viu? A boneca dela é barata, mas Nádia cobra preço de boutique, mas ela pode botar, sustentar, ela não quer baixar a qualidade. Isso é valor que ela tem com ela, é o valor. Ela não faz isso não, mas eu estou dizendo, se ela quiser vender a boneca dela por um valor, vale a pena. Ela fala, mesmo que eu faça 2 por mês, mas eu não vou baixar minha qualidade. Ela vai ser com a lã antialérgica, com o miolo antialérgico, e o que for colocar não vai ser químico, não vai ser isso. E aí tudo ela tem a justificativa. E isso, gente, são valores que a pessoa não quer abrir mão, né? Aí ela tem. Ok? Porque você tem que entregar para o cliente aquilo que você está falando que produto é. A Né? Como é que extensão você da sua. vende um produto, a boneca é lavável. Chega lá, ele vai lavar, porque criança brinca sujo, a boneca borra todo. Aí Muito. eles compram uma vez só. É um Eu não tenho exemplo cliente de uma também, vez só, eu tenho clientes fixos que para compram sempre, várias vezes. que eternizam. Né? Muito Assim. bem, bem O colocado. outro ponto, garantir a sustentabilidade do empreendimento no longo prazo. O que é sustentabilidade, Nádia? É duração, né? Ele tem que ser ele tem que se pagar. Né? Uhum, Eu acho assim, o empreendimento, ele tem que pagar, eu estou pegando a sustentabilidade de rentabilidade, tá? uhum. Aquele tem que pagar, você tem que ter lucro, e o empreendimento ele tem que crescer para você fazer bem para a sociedade, para Muito você bem. empregar É, pessoas, para girar a economia. Se você ficar no prejuízo, não souber fazer, né, o seu produto, o preço direitinho, né? Aí fica difícil. Você tem exatamente. E empresa essa com pouco palavra tão tempo. usada hoje, essa sustentabilidade financeira, né, do meio ambiente, daquele ditado respeito à natureza, tem uma série de coisas que ela entra na sustentabilidade. Muito bem, Nádia. Ética no empreendedorismo. Paulo, comece para mim, Paulo. Ética no empreendedorismo. Deixa eu ver se o microfone está aberto. Tá. O microfone está assim. Ética no empreendedorismo. Transparência. Ser honesto sobre produtos, serviços, preços e condições. Evitar promessas enganosas ou omissões de informações importantes.
Muito bem, a transparência, o que a Nádia acabou de falar. É transparência você falar aquilo que você está. Agora, agora você tem valores que são diferentes, que compõem uma ética, mas esses valores, eles são definidos. Por que que uma calça jeans custa esse valor? Porque ali tem uma marca, e essa marca tem o seu valor. Ela foi construída de uma forma ou de outra. A outra, a mesma coisa, mas ela não tem aquele valor agregado, mas ele tem o mesmo processo de negociação de respeito. Eu sempre conto aquela velha história. A Nike mandou fazer os tênis dela na China. Quando a população descobriu, todo mundo começou a falar da Nike. A Nike teve que tirar a produção dela da China, voltar com a produção para o Brasil, e isso, ela poderia até importar o equipamento de lá, mas ela não, porque o trabalho da China era trabalho escravo. Ainda tem, ainda é, e trabalho escravo, e pelo sistema deles, eles escravizam as famílias. Eu tenho um amigo que ele vende lustres. Ele falou que ele chora na hora que ele vai nos lugares vendo a produção dos lustres. Ele compra container de lustres. São não sei quantos lustres vem dentro do container. O container é grande, que ele é imenso. Ele falou que ali dentro são famílias que fabricam, não dormem, comem a sopinha e sai o filho, e o pai de 70 anos encosta de um lado, cochila e volta. Aí vem a mãe, que a família vive, são escravizadas, não tem descanso. E a mesma coisa da Zara. A Zara fez isso, o pessoal começou a jogar tinta, começou a boicotar, imediatamente e hoje a pessoa pode até ter produção na China, mas eu duvido se é uma etiqueta, que é uma etiqueta, um produto de consumo em inscrição, que não tem justificativa, mas se é um equipamento, se é uma marca, até mesmo que é os carros com a força que tem, ele é produzido aqui, ele é marca chinesa, mas ele é montado aqui. Então, tudo isso, o dia que tiver algum conceito que lá ele trabalha com escravo, pode ser que vai afetar, só o tempo dirá, mas é grande risco, porque a ética, a transparência, ela é fundamental. Responsabilidade social. Ferru, Oi, pois Ferru, não. só um pouquinho. Nós estamos com dois escândalos nesse sentido, agora esse ano aqui no Brasil. Sim. O primeiro das bolsas de luxo, essas bolsas de grife, que Hum. descobriram que são feitas na China, elas não são exclusivas, não são feitas uma unha, então estourou isso. E de uma grande loja de produtos para casa, uma loja muito chique, que vendia jogos de jantar com limão siciliano, a dona falando que tinha um sítio onde se criavam os limões, etc. Foi tirada uma foto em Singapura, uma cliente com um jogo jantando, com um jogo de Singapura igual o dela. Quer dizer, Tá vendo? eu Tem acredito nada que nesse mundo. Ô, Nádia, eu não sabia desses dois casos, não. Da são Bolsa eu tinha recentes escutado, agora. mas eu tenho certeza que isso, e você vai ver, se começou, se você já escutou, isso já vai igual pólvora. Daqui a pouco ela tem que mudar o nome da etiqueta da empresa de bolsa. E essas bolsas de grife, se eles estão fazendo isso, eles estão sendo realmente, porque são caros, viu? Uma bolsa chega a custar R$ 45.000, o dólar, sei lá o quê, uma bolsa. Agora uma Hermès, uma Chanel, uma Lacroix, tudo, se é isso mesmo, ela vai totalmente, porque quando aconteceu isso, você lembra das peles, Nádia? Hoje, quem é que Aham. tem coragem de sair com a pele que não seja sintética? Só se Sintética. for lixado. Não é? Ninguém tem coragem, que antigamente era chique você sair É, visão. com peles do peso. Hoje, pessoa nenhuma. Outro dia eu fui no interior, eu vi uma pessoa com pele, ainda falei, você está se arriscando, porque aqui no interior todo mundo te conhece, mas você não vai em Belo Horizonte com essa pele, não. Se você for lá, você corre o risco. Ah, mas ninguém vai saber. Eu falei, sabe sim. Hoje todo mundo sabe, as imitações estão perfeitas, mas uma imitação é uma coisa, e até de onde que ela é. Isso é verdade. Agora, você, por exemplo, eu tive fábrica de sapato e eu toda a vida fui contra. Não estou querendo me gabar, não, mas eu estou querendo falar de uma coisa que é verdade. Nós comprávamos lesar, que é o couro da cobra, né, para fazer sapato. O sapato era feito sob encomenda, a gente recebia e nós fazíamos um escarpão muito bem feito, todo de lesar. Então, aí vinham os lesados, aí o cara trazia os certificados, que era de cativeiro.
depois de muito tempo, que eu fiquei sabendo, aí eu sabia que aquele cativeiro, aquele certificado, ele também era, como é que fala, falsificado. E isso eu estou falando de 1982. Entendeu? 82 que eu tive a fábrica de sapato com a Marisa Viana. Nós comprávamos e o negócio era clandestino, era lá e a gente comprava eu tinha o certificado lá, xerocado, que não tinha internet nessa época, essas coisas igual tem hoje, e a gente tinha lá, na época, o material, todo ele documentado, a pessoa, esse lesar vem de onde? Eu venho do Mato Grosso, mas ele é todo aqui, ó, é criação de cativeiro. Criação, desde que você tenha um comprovante, e a gente tinha tudo registrado, negócio tudo original com os carimbos, mas tudo era mentira, tudo era falsificado. Que hoje eles falsificam tudo, né, gente? Vocês estão vendo? Um diploma, por exemplo, Nádia, lá, eu já vi diploma falsificado, rodando esses negócios de falsificação, que ele é muito mais bonito que o da faculdade. Ele tem carimbo, ele tem número do MEC, ele tem carimbo, tem marca d'água, marca d'água. Tá vendo? Então, hoje, as coisas você tem que olhar muito bem isso, como é que se trata essas coisas. Responsabilidade social, o empreendedor ético considera o impacto do seu negócio na comunidade, meio ambiente, sociedade como um todo. Hoje, a ESG, gente, são siglas que a ONU que determinou, essa ONU que determinou, e toda empresa tem que estar preocupando com a ESG. Toda empresa tem que estar preocupada com o meio ambiente. E deu prazo. O dia que isso vender, ainda não somos um país com a seriedade que deveria ser da cobrança, mas um dia nós vamos ser, porque hoje vocês estão vendo o que está acontecendo, que aí estamos aí, o desrespeito que tem com a parte indígena na Amazonas, o desmatamento, os incêndios, tudo isso, né? Os rios como estão correspondendo. A gente ficaria o dia inteiro falando, mas você tem que ter, ecologicamente, não é uma vaidade, não é nada. E as pessoas que estão lá em cima têm que providenciar. Tem. Eu vi que as discussões disso terminam sempre em baixaria. Não estou aprovando o que a menina fez com a Marina, não. Você não deve tratar nenhum ser humano, principalmente uma mulher, daquela forma. Isso não deve mesmo, não. Mas a pessoa tem que ter uma responsabilidade para a sociedade, tem que ter, sim, cuidar daquilo que está sendo. Eles estão pensando, combustível fósseis, gente, estão desaparecendo. Nós temos condições de ter tudo que não seja fóssil, mas a indústria, tudo é ainda muito, muito financeira. E eticamente eles não permitem que acabe, mas tem condição de acabar? Tem. O carro elétrico já está aí, que as hidrelétricas já não são mais somente hidráulicas, elas são hidroelétricas de outras formas, de outras fontes de vida. O carvão pode mudar e tudo essas coisas podem mudar, mas a política ainda não muda. E isso é o quê? Isso é falta de ética, no meu ver. Porque uma pessoa, quando você assume, eu na minha casa, eu não gostaria de dar exemplo desse, não. Mas se eu estou aqui na minha casa, eu posso até ser ético em determinado momento. Estou falando que eu posso ser. Agora, quando eu torno político, quando eu torno responsável por uma entidade, lá eu não posso ser ético nem uma vírgula, porque eu estou fazendo um trabalho do qual eu me propus a fazer, né? Não deve ser nem na sua casa, eu estou dizendo assim só a comparação, porque quando a Nádia falou, você não deve fazer nem no escuro, sozinho e correto, sabe? Justiça e respeito, tratar funcionários, clientes, parceiros com respeito, evitando discriminação, assédio e práticas injustas. Nós estamos aí cada vez mais evoluindo. Hoje tem leis, a lei tem as normas que estão aí seguindo. O respeito tem que ter dentro das organizações, dentro das coisas. O respeito tem que ter dentro de casa, o pai com o filho. Outro dia eu vi uma reportagem onde o filho foi na delegacia denunciar o pai. Olha que ponto, o menino acho que não tinha nem 8 anos, era uma coisa assim, né? Eu não sei a idade, mas era uma idade que a gente nunca imaginaria que o filho fosse lá e foi lá denunciar o pai. Por quê? Eles estão evoluídos, eles estão vendo exemplo, tanto para o bem como para o mal, para ser para os dois lados, e ele chegou a fazer. Então, a família tem que agir com ética, a empresa tem que agir com ética, porque tem justiça e respeito. Cumprimento de leis, gente, respeito às leis trabalhistas,
né? Olha a NR1. Quem não sabe o que é a NR1? É a nova registro de que a gente tem que ter dentro das empresas, a norma de registro 01 que a gente tem que ter, onde que você tem que cuidar do bem-estar dos seus colaboradores. Você tem que mostrar se você está acolhendo eles bem, se você está os tratando bem, se você. Agora, simplesmente você continua cumprindo a lei e dando alavancada, falando coisas que não deve, ou destratando. Isso, gente, respeitar as leis trabalhistas, tributárias, quando você sonega, ambientais, quando você maltrata o meio ambiente, falamos aí, e o da concorrência leal. Isso é ético, é cumprimento das leis, você tem que estar. É como eu disse, você, por exemplo, não cumprir a lei, os 20, seria o ideal, e o melhor de todos os mundos, cumprir a ética 24 horas por dia na sua essência e vivência. Mas a gente sabe que há momentos que você, todo ser humano é passível de um deslize, mas desde que seja um deslize aceitável. O que é um deslize aceitável? Nenhum pode ser aceitável, mas se esse for aceitável, ele não causou tanto dano. Ele causa, mas eu não estou querendo passar um pano, não, viu, gente? Vocês entendem que muitas vezes a gente vê pessoas que deu um deslize, se ele pediu desculpa, se ele teve a consciência, é aceitável, né? Você pode cumprir, ele não pode repetir, eticamente não pode repetir. Agora, as leis tributárias, as pessoas só negam e tudo, né? Só negam. Agora, é antiético comprar um recibo para pagar o governo? Isso é questionável, tá, gente? Isso é questionável. Agora, isso é ser antiético? Se eu perguntar a um jurista, vai ser antiético. Aí, se eu perguntar quem está pagando, eu não tenho esse dinheiro para pagar. O que eu recebi, eu gastei com a família, alguém que estava doente na minha família. Então, eu não vou fazer agora? Então, como é que você vai julgar isso? Então, tudo tem que ter a balança, né, para você ver. A lei trabalhista, tributárias, o ambiente, tudo isso. Ô, gente, eu estou falando, desculpa, que eu gostaria que fosse mais participativo. Está tão interessante os dois participando, mas eu tenho que dar uma acelerada, porque é o horário da hora, né, Alisson? Eu tenho até que horas, Alisson? Ellison? Ellison? Eu, Oi, eu, professor, qual foi a pergunta? Desculpa. é porque eu perguntei, são 16h28, tem até que horas? Até às 17, professor. 17, então tá bom, nós temos um tempinho. Então, integridade, obrigado, Ellison. Integridade nas negociações, gente. Agir com honestidade em todas as relações comerciais, evitando corrupção, suborno ou vantagens ilícitas. Isso é algo que nós, hoje, para lutarmos contra isso, você até está dando murro em ponto de faca. Porque o modelo que nós temos é totalmente inverso. É totalmente inverso. Você vê o tempo inteiro os jeitinhos. Você viu, eu falo porque é público, está aí, o nosso o representante maior, quando foi numa visita aí, não sei em que lugar, que pegou uma caneta, publicano. Mas é uma caneta, Gerro. É se... Gente, mas é uma caneta. É um ato ilícito. E o ato ilícito ele pode ser mais simples que for. Eu não estou falando de política, não, viu, gente? Eu estou falando daquilo que vem, né? O próprio Papa, quando ele foi questionável, quando a menina fez alguma coisa, pediu para ir lá, ele deu um tapinha na mão dela assim para sair, puxou a roupa dele, ele pediu desculpa. Aquele momento ele foi antiético com a doutrina dele diante, ele fez algo em que não admitia, mas ele teve a hombridade de pedir como é que fala? Foi um momento de deslize. Ele pediu desculpa, ele viu que era um gesto que não é condizente para uma pessoa do qual ele representava e do que ele era para as pessoas, né? E assim por diante. Como eu vi, eu até o acho muito bacana, mas não é porque ele morreu que eu vou falar dele, nada não. Eu estou falando da verdade. Ele realmente gosto da atitude dele. Ele revolucionou em termos mundiais, mas teve um dia que teve a expulsão dos padres em um determinado país nosso, vizinho nosso aqui, e não houve nada falando do Papa. E já que o Papa dava combate com tudo que tinha nos lugares, ele não falou nada disso. Mas por que que não falou? Então, são coisas, talvez eu não tenha tido conhecimento, tudo bem, eu estou falando, estou julgando, eu estou pré-julgando, eu não posso fazer isso,
mas você viu uma coisa que não aconteceu. O jornal falou na época, ninguém deu. Agora, é o comportamento dele, é o lado político, quanto Papa, quanto ser humano, quanto homem. Então, tudo isso são coisas que a gente vê. Então, o exemplo ainda é aquela forma, ainda não, e vai ser sempre. É o seu legado, é o que você representa. Ok? Concordam, Nádia, Paulo? Quem mais aí está assistindo nossa aula? Se Professor, discordar, professor, sim, pois não, meu amigo. no item 5, essa palavra evitando, eu acho que deveria ser cortada o evitando e escrever outra palavra mais forte, por exemplo, não participar de corrupção, suborno, entendeu? Concordo, concordo. Mais incisivo. Exatamente. É mais do que evitar, é não É, praticar, não é? não Eu praticar concordo, corrupção, Paulo. É uma coisa suborno. bem forte mesmo. Não Isso. participar, né? E corrupção e suborno ou vantagens ali, porque isso você todo o tempo você está. Agora, se você pedir um descontozinho numa conta, isso não é ilícito, Não, não. isso é normal na Não é? negociação. Agora, se você chega lá e quebrar a vitrine dela toda porque ela te cobrou, não te deixou esperando, aquela pessoa que estava no aeroporto, quebrou o aeroporto todo, no É, lugar que ele estava aí, eu não lembro aonde foi direito, foi até aqui em Minas Gerais. Ele quebrou todo o aeroporto, ele perdeu a raiz, o seu direito todo. Aí ele virou tudo contra ele. Do momento exato que ele quis pagar algo que foi antiético, que foi desvantajoso, que ele tinha condição de receber indenização por isso, que ele tinha o direito de ter todo, ele quebrou, e não é por aí. Ele perdeu todos os direitos dele, aí ele recebeu um processo, talvez perdeu a cabeça. que custou muito caro para ele. Já pensou as empresas, não quero esse cara dentro do meu avião, não. Claro. Eu não vendo passagem para esse CPF. Pode acontecer isso. Porque ele quebrou, ele é uma pessoa descontrolada. Eu não posso ser É, uma pessoa dessa dentro de um voo. E é verdade, né? é Então, verdade. a gente tem que. Por isso que a integridade na negociação, nas empresas, no empreendedorismo, que a vida nossa é o maior empreendedorismo que nós temos. Você tem que administrar, você tem que investir, você tem que conquistar, você tem que apresentar. Tem tudo, tem marketing, tem layout, tem tudo na vida nossa. Tem a parte financeira, tem tudo que você imaginar no empreendedorismo. E o maior empreendedorismo nosso é a nossa vida. Imagina nas nossas empresas, nas empresas que nós vamos trabalhar, na que nós vamos construir, toda ela, você tem que realmente não ser corrupto, não ser. E isso, gente, é um negócio que você tem que ter um controle muito grande nos dias de hoje. É, é assediável para todas as pessoas. A pessoa enfraquece. Eu já vi pessoas arrependendo que na hora ela enfraqueceu. Você tem que ser muito macho, muito mulher, muito forte, ter uma personalidade para você evitar uma corrupção, porque o tempo todo você é vítima dela. Suborno, também nós temos esse jeitinho nosso de sempre conquistar. E isso é muito perigoso. Eu já vi pessoas sendo presas porque ela ofereceu o suborno. No Rio de Janeiro, pelo contrário, eu estou falando assim, viu, gente? Generalizando, mas lá tem pessoas honestas também. Mas lá no suborno, é comum você dar suborno. Todo mundo, você te provocam e você fala, já passa o dinheiro por baixo e deixa você. Porque já tornou endêmico. Aqui também, mas eu vou dizer assim, o que a gente vê mais comum. Isso tornou-se praxe e não era para ser. Era não mesmo, não é evitar, não é não ser, né, nas estradas, e vantagens ilícitas, que a gente quer ganhar vantagem ilícita toda hora, desde que você está sendo sincero, que você está posicionando, você está evitando, você está deixando de ser a pessoa ruim e ser a pessoa. Agora você pode chegar e discordar e você ter suas razões para você. Alguma pode repetir na sociedade, que é uma construção, não é, Nádia? É uma construção. Você vai somando, aí quando nós que somos aposentados, fomos professores, cuidamos da educação, se nós não tivéssemos tido um legado bacana, uma coisa, hoje, qual a representatividade que a gente teria diante da sociedade? A hora que eu chego lá em Valadares, que você é tão ovacionada pelos colegas que te encontram, na hora que eu encontrei na sua presença um aluno de 1997 e a pessoa me lembrou de mim e veio e abraçou, deu um abraço e veio e cumprimentou, que isso é bom, isso é o nosso legado, gente.
Imagina, eu estou aqui no PPE desde 2018. Se eu não tivesse fazendo uma coisa direita, não é? Eu não seria mais professor aqui, não. Olha, eu estou de 18 agora. Não é que os professores que passaram aqui foram ilícitos, não é isso, não, viu, gente? Eu estou dizendo assim, que a perenidade em tudo que você faz depende do seu caráter, da sua boa vontade e na sua essência, né? Você conviver com as coisas positivas ou negativas. Eu trabalhei na política e uma das coisas que eu disse no início, sabe? Eu não entro em enroscada, porque Jeru é tão difícil ter um monte de Jeru. José tá aí, o José, quem é José? Ninguém sabe. Mas Jeru, a hora que falar Jeru, acabou. Acabou meu nome. Está destruído. Porque só tem um Jeru, não tem tanto de Jeru para confundir. Eu tenho que andar. Um dia invadir o meu celular, fizeram uma coisa horrível. Mandaram as coisas assim. Eu não sabia, naquela época eu não tinha a tecnologia que tem hoje. Foi logo quando iniciou. Eu tinha um grupo da Boa Viagem. Se você ver o que eles mandaram para a turma da Boa Viagem, pô, é o professor Jeru. Eu fui lá pedir perdão, gente, não fui eu. Eu não faria isso nunca. E eram cenas que eu realmente não teria coragem de mandar, nem se eu tivesse da Pinel, tivesse outra coisa, eu teria coragem de mandar, muito menos em sã consciência, para um grupo tão seleto que é o grupo da Igreja da Boa Viagem. Então, gente, é isso aqui, tá claro aí? Podemos ir em frente? Agora vamos. Muito bem, Nádia, dá uma lida. Não, peraí, Nádia, você leu a primeira, eu vou pedir para o Paulo continuar, que ele leu só uma. Vamos ler esses dois, Paulo. 6. Respeito ao consumidor. Entregar o que foi prometido, Olha aí. lidar com reclamações de forma justa e buscar sempre melhorar a experiência do cliente. Olha aí. Entregar o que Sustentabilidade. peraí, só Nádia falou, eu tenho que entregar ao cliente o que eu prometi. E é isso que você tem, é o mínimo que nós temos que fazer. A empresa prospera sim. Quando a gente fala, você tem que ter qualidade no produto, gente. Aí, por que minha pizzaria não foi para frente? Sua pizza é ruim, meu amigo. Você tem que aceitar, você tem que melhorar. Contratar um pizzaiolo que vai aceitar, que as pessoas não. Tudo você consegue enganar, mas você não engana o paladar. O paladar você não engana. Você pode enganar um dia, dois ou três. Mas ou tá duro, ou tá mole demais, ou tá doce demais, ou tá amargo, ou tá salgado. Tudo, você não engana seu paladar. Seu paladar, ele é único. Alguém pode ter tido um problema nas suas sinapses de ligações com o cheiro, com o sabor. Isso é mínimo na sociedade, mínimo que eu digo assim, comparando que você estatisticamente. Mas a maioria, 99,9% que vai na sua pizzaria, vai para comer uma pizza boa. Se você não tem a pizza boa, busque ter humildade de fazer, entregar. Seu cartaz é lindo, seu ar-condicionado é ótimo, sua mesa é boa, mas sua brama é gelada, sua pizza não é boa. Então você quer sobreviver? Faz uma pesquisa. Não adianta você ter sua receita. Ah, essa receita é de família. Sua família é uma prateleira. A sociedade é outra. Entrega o que você promete. Agora, nem sempre o que é bom para você pode ser bom para a sociedade. Vai fazer o que a sociedade. Eu já vi uma receita de um drink, que o drink era horroroso, e a pessoa falava com glória que era receita de família, que não dava para ninguém. Eu pensei comigo, na minha consciência, assim, quem vai pedir essa receita, meu Deus? Deve ser uma pessoa muito doida que vai pedir essa receita. Aí o problema pode estar em mim também. Se ele tinha tanta vaidade, algum dia alguém fez essa vaidade para ele. Agora, ela pode não ser boa para mim, porque eu não gostava de determinado. Vamos supor, vou citar um exemplo de coentro. Eu adoro coentro, viu, gente? Mas coentro é uma coisa seletiva. Nem todo mundo gosta, mas esse drink leva coentro. Eu não elogiado, queria a receita dele nunca. Um exemplo, se eu não gostasse de coentro, né? Mas vamos lá. Pode ler a outra. Sustentabilidade. Considerar práticas sustentáveis em suas operações, buscando não apenas o lucro, mas também o bem-estar coletivo e a preservação do planeta. Bom, e a Nádia leu essa palavra, sustentabilidade, né? Lá, ela tinha outra, e eu fiz questão de colocá-la aqui em vermelho, porque ela serve para diversas coisas. Mas tudo ela quer dizer o quê? Ela quer dizer reinventar equilíbrio, posicionamento. Isso que é sustentabilidade. É você ter todo esse conceito.
Aqui, conceito ético. Olha aí, ó, tudo aqui, ó, moral, né? Não consegui ler o outro. A moral, qual que é aqui, ó? A construção, homem, mulher, aqui o mundo, não importa o idioma, vai aqui, ó. Eu não estou conseguindo ler aqui, não, mas guia é o direcionamento Guia. até você chegar na moral, não é isso? Não chegar lá na moral, tá ok? Vamos em frente. Pode ler agora, Nádia, por favor. Não agir com ética no empreendedorismo pode até gerar ganhos rápidos, mas traz grandes riscos. Possibilidades de fracasso no médio e longo prazo. Explica essas duas assim, Algumas, Nádia, rapidinho. aqui tem, eu não consigo ver, não. Deixa eu ver aqui, ó. A Fala outra. ética, Desculpa. conduta humana, eu não consigo ver, não. Mudou. Não, esses aqui até que não precisa ler, só para ilustrar mesmo. Ah, tá. Pode ler. Algumas consequências que podem levar o seu negócio a não fazer sucesso. É o que ele está mostrando ali. Muito A bem. conduta, eu Eu não queria. consegui ler os outros, não. Quando você Moral, não age, quando você conduta, não age com moral. ética, Gê, a coisa não vira do inteiro. Você concorda comigo, Nádia? É são valores, são crenças, são o que você acredita. É igual quando você constrói a vida inteira, você constrói um relacionamento, o relacionamento é como na empresa. Você prometeu, você cumpriu até o dia que você deixa de cumprir algo que vai ferir os princípios, valores que você Perde a considera, credibilidade. perde a Perde a credibilidade, credibilidade. né? E isso na empresa é a mesma coisa, o que eu acabei de falar, né? Você pode ter o maior ontem, eu vou te citar até o exemplo do Quento, nós estamos fazendo aplicando a NR1 na nossa empresa, né? E teve a palestra e depois nós fizemos um programa que faz parte da NR1, que é um programa de cada mês uma dupla vai, pode ser quem que escolher, e faz a comida, claro que depois divide, mas faz a comida e todo mundo come junto. Gente, ontem nós passamos por uma experiência ímpar, que eu nunca passei no CRA, que é onde que eu trabalho, que eu tenho uma da frente de trabalho agora, eu falo trabalho, mas eu sou eleito lá, não é carteira assinada, mas vou lá, eu vi um dos melhores dias, Nádia, todo mundo sentado no auditório, todo mundo conversando, se cumprimentando, agradecendo, todo mundo feliz, repetindo. Nós fizemos uma comida, eu, a Zélia, a Flávia, com a ajuda da Edina, da Ana Vilma, antes, 2 dias, todo mundo trabalhou para chegar lá e oferecer uma costelinha com canjiquinha e arroz, algo que Postaram a você foto, postaram a foi, foto do foi. E foi um negócio tão simples que a pessoa fala, é uma canjiquinha, você se vira, todo mundo comeu como se fosse, ou nós só recebendo elogio. Eu fui falar com o Herbert agora para olhar um negócio de informática, Geru, mas que comida, eu até levei para casa, porque nós fizemos muita, era para a pessoa levar para casa, era para a pessoa distribuir, para a pessoa, nós fizemos horrores de comida, dava para um batalhão de gente, mas todo mundo feliz, quiser levar para casa, porque estava bom, e como falou, todo mundo ficou feliz naquele momento, porque é integração. Nós não vamos botar uma lei e falar, não, daqui para frente você vai ter que ser feliz. Não, nós vamos conquistando a felicidade. É isso que é. O conceito de felicidade está associado ao conceito de respeito, de valor. Ninguém consegue cumprir a ética, o valor, maltratando os outros, xingando, fazendo errado, dando uma de que você é o melhor, que você consegue superar, que você consegue ganhar em cima dos Uhum. outros, né? Ninguém consegue isso. Pode ter um mês, dois, mas a vida toda você não consegue. Você não consegue. Porque Passa pela socialização, o respeito para o outro, o cuidado com o outro, né? Não tem como, exatamente. passa por isso. É de Não entrega, como adianta você ser falou, feliz é sozinho. entrega. O que é que nós entregamos, Nádia, naquele momento de ontem lá? Deu trabalho? Deu, tô com a coluna doendo até hoje, ficar mexendo panela. E a Zélia, tadinha, ela mexendo, e o convívio, até no fazer, eu aprendi tanta coisa com ela. O equilíbrio, eu uso gordura, ela não usa gordura, ela faz tudo sem gordura. Por isso que a canjiquinha ficou leve, ficou tão gostosa que todo mundo comeu muito, comeu 2, 3 vezes. Teve gente que falou, Geru, comi 4 vezes.
E era para comer mesmo, e comeu e não passou mal. Ninguém falou, eu passei mal da canjiquinha. Mas sabe, ela teve o cuidado de fazer uma canjiquinha. A linguiça que ela fritou não tinha óleo. A costelinha que ela fritou não Telinha. tinha óleo. Ela fritou, deu mais trabalho? Deu, né? Mas tudo era, viemos antes, aquela correria, eu viajando e tudo, mas todos mostrou amor e tudo que é feito com amor, com dedicação, ele só tende, não adianta você baixar a lei, lei já existe mais, nós temos os maiores códigos de leis feitas no mundo, o nosso é o melhor, é um dos é copiado da França, é copiado dos Estados Unidos, uma das grandes potências que foram feitas, e no entanto é um dos que menos cumpre a desrespeito ético, a gente só vê isso aí todos os dias, né? E não é questões políticas, né? Questões realmente você vê. Por que que você tem que botar tanta grade na sua casa? Por que que você tem que botar cerca elétrica? Por que que você tem que você não pode nem confiar num telefonema que você recebe mais? Que os telefonemas estão todos. Você não pode ajudar. Eu não posso ajudar a Santa Casa, porque tem gente que pedindo Santa Casa, você vai mandar R$ 100, você vai mandar para o ladrão. Você não sabe se são eles. Se você não tiver um código que ele sabe lá qual é o seu código, até isso é difícil, porque o povo rouba código também. A pessoa maltrata a saúde lá, sabia qual é o código, aí ela passa a conta errada. Tudo existe a dosagem de falta de ética. No supermercado, existe direto, não é? Porque a pessoa vai ali, ela comprou, porque ali, ela, agora é o comércio dela, meu visão, se ela comprou por 100, ela está vendendo por 150, ela tem que vender em toda a loja. Então, se falar do Sion, é 180, porque a loja é do Sion. Agora, do outro bairro aqui, ela devia ser 100, então devia ser 100, porque quem mora no bairro simples, não, e no entanto, ela vende por 150, mas mesmo assim é caro, o exemplo que eu estou dando, viu, gente? Mas ele tem que ganhar também, por isso que está milionário, por isso que está abrindo todo dia uma, né? E tudo que é bom, isso aí é um negócio, não é questão de ser antiético, é questão de agir como manda o mercado. Agora, o momento exato que ele começa a registrar coisa, que o código está errado, e aí você pagou, que você nunca vai conferir aquilo tudo, aí passa a ser a falta de ética. Mas é muito arriscado, porque se chamar uma imprensa, a pessoa também vai comprometer. Não é isso? É igual aos animais. Antigamente você via gente batendo animal, jogando animal, chutando, ninguém falava nada. Hoje, graças a Deus, eticamente evoluiu, os valores mudaram. Então, o pet hoje é considerado o diferencial. Então, se você maltratar o pet, o vizinho pode te denunciar e tem dado resultado, né? Então, e porque os valores éticos mudaram também para crescimento, para raça, para respeito e evolução em diversas coisas. Pode continuar lá, Nádia, lendo? Perda de credibilidade. Clientes e parceiros podem deixar de confiar na empresa, o que afasta vendas e investimentos. Então, gente, a credibilidade é tudo. É o que começou, vocês dois falaram a mesma coisa, o Paulo e a Nádia. Se alguém mais quiser falar, para mim será uma honra, viu, gente? Ouvir outras pessoas, tá ok? Porque os dois aqui estão participando, por isso eu estou perguntando. Mas se tiver, tem mais alguém aberto aí, Ellison? Tem mais alguém com o vídeo aberto? Não, né? Professor, eu estou só ouvindo, viu? Oi, Rosimeire, que satisfação, que coisa boa. E o que que você está achando dessa audição sobre ética? Ai, estou achando maravilhoso. Eu falo que conhecimento é tudo, né? E estou achando maravilhoso, porque a gente saber os direitos da gente, os deveres, é muito bom. Muito bom, parabéns. Fico feliz. Você está aí fazer, mas está prestando atenção. Muito obrigado pela consideração, viu? Conosco aqui com o IPPE. Pode continuar, Nádia. E ela tem digitado vários elogios, tá? Ah, desculpa que eu, não, Chat. ainda não Ela tem cheguei nesse grau colocado. de tecnologia. Eu fico com medo de perder a aula, não conseguir voltar. Aham. Igual no começo, eu fico nervoso. Depois é que eu vejo. Obrigado, Dois, Nádia, por você estar vendo isso aí para mim. propagação de má reputação. Em tempos de redes sociais, más práticas se espalham rapidamente, manchando a imagem da marca.
Olha aí, nós citamos exemplo aí. A Nádia acabou de citar dois exemplos que estão aí surgindo, que eu nem eu sabia, que foi bom que eu fiquei sabendo. São bolsas de grife que estão sendo. E é feio, porque na China é tão barato, gente. E é escravo, sim. Ela tem todos, a gente vê na internet, aquelas pontes belíssimas, aqueles prédios lindos, mas ali tudo bem, são aquela China onde que as pessoas estão registradas, recebem, têm acedo. Agora tem aquela China que eles sofrem, sim, que eles comem os bichos lá, que é onde vem as doenças, que eles passam. É uma discrepância tremenda lá. É um negócio que a gente não entende, porque eles são maior, a renda per capita maior do mundo, arrecadam mais. Não era para ter pobre daquelas terras, né, Nádia? E era todo mundo trabalhar de acordo, não tinha ninguém ser escravo. As famílias têm uma renda melhor, porque dinheiro eles têm, eles compram, estão comprando o mundo. Eles estão comprando o mundo. Você vê que se brigar com os Estados Unidos, isso fez uma jogada de mestre de negócio, eles conseguiram chegar, baixar sem falar. Você vai baixar os seus ganhos aqui. Ela fez uma de doido, foi taxado, mas deu resultado. Quanto que está economizando para os Estados Unidos? Porque baixou o ganho que tinha na China lá. E a China é o mercado mais importante para o mundo inteiro. E a China está comprando o Brasil, gente. Está comprando o Brasil. Nós vamos ver daqui os anos, talvez nós não estaremos mais aqui pela nossa idade, mas muita vai dizer, o Brasil era tão bom quando era brasileiro, agora nós somos colônia chinesa, porque eles estão comprando fazendas, cidades. Eu vi outro dia um colega meu, Rogério, que me contou, lá do Mato Grosso, que lá as fazendas todas são todas chinesas de soja, que se fala mandarim na fazenda. Ninguém nem entra. Está escrito lá, e não pode, em mandarim. Só entra quem fala mandarim, tudo comandado por chinês. E esse atender, o que você vai falar que não pode fazer? Tomara que alguém lute um dia, que a gente descubra isso em tempo. Mas quando chegar, eu não estou querendo ser revolucionário, não estou querendo nada, viu, gente? Eu estou querendo ser um professor consciente que quando você prospera, quando você produz, você consegue ter um resultado mais sólido. Você vai, eu sou do Vale de Jequitinhonha, eu ia lá no Vale de Jequitinhonha, você comprava beiju feito com mandioca, você comprava natural a horrores, você comprava uma farinha que era feita. Hoje as fazendas estão servindo para outras coisas, para plantar eucalipto, que paga mais e sobra, tira a pouca água que já tem, não tem sobrando. Mas por isso, mas um dia não vai ter, porque o rio está secando cada vez mais, os eucaliptos chupando todo o solo. Tem a fazenda que criava gado e exportava, vendia tudo, galinha, tem tudo a roça que vinha. Hoje estão lá alugando para colocar placa solar, porque dá mais dinheiro, você ganha sem trabalhar, você recebe todo mês e a placa solar está lá. Agora, isso a placa solar não te dá barulho, não, graças a Deus que não tem. Mas as pessoas que venderam seus paraísos lá no Nordeste para colocar as coisas. Isso, hoje estão lá, não estão para enlouquecer, porque a fazenda que era um paraíso, que pagou fortuna, deu para lá não sei quantos mil para colocar uma torre lá, eólica, hoje ele não consegue viver, porque não tem passarinho mais, não tem nenhum bicho, todo mundo, porque o barulho, até o bicho homem está lá enlouquecendo. Eu vi a reportagem. Se colocar uma eólica dentro do mar, que é ótimo, o mar venta demais, a onda vai fazer rodar, vai ter energia, só que nenhum peixe na região, não sei quantos quilômetros, vai existir, porque o barulho é entornecedor, enlouquecedor. O barulho das eólicas acaba com a vida de qualquer ser humano. Já pensou, você morava no paraíso, no meio de umas dunas, num lugar que só tinha verde, mar e água e plantação. De repente tem uma torre eólica lá, você ganhou dinheiro, você comprou carro, você fez tudo que você queria, seu sonho, ganhou na loteria. Agora você não consegue sobreviver lá, senão você vai enlouquecer, porque o barulho da eólica. Então, isso, gente, é a má reputação. Você, às vezes, fez alguma coisa e pensando que estava bem, né? É tempo de redes sociais, esse espelho rapidamente. Todo mundo gostava, a mancha foi da imagem daquela bolsa. Se ela está propagando aí, está nas redes, daqui a pouco, Nádia, que deve ter começado recente, porque nós dois conversamos muito. Nunca, e isso é Foi coisa agora. que incomoda, e tudo isso já deve estar igual pólvora, tomando conta aí. Né? E não tem jeito, vai voltar o dia que ele provar que não tem mais nada na China. E é mais fácil mesmo, você ganha mais dinheiro, porque tudo lá, uma camisa bonita mesmo,
bem feita, bem acabada, toda baixada, charmosa, toda feita com o melhor linho sintético que tem, tudo, imitando tudo. $1 você compra. $1. Eu vi um comerciante que falou assim: eu comprei 5.000 camisas para caber num container, mas tinha que ser 5.000. Eu tive que achar sócios de vários estados, que eu não podia ficar com 5.000 camisas. Eu tinha que ficar com 1.000. Aí arrumei 5 sócios. Foi para Minas Gerais, foi para o Rio Grande do Sul, aí todo mundo foi, e aí cada um comprou por $1. Quanto você podia vender essa camisa aqui? Claro que tem mais valor. Os impostos aqui que não são fáceis, né? E aí tudo bem. Aí isso tudo, gente, um dia vem à tona, a gente fica sabendo. E a mesma coisa aí, a marca, cedo ou mais tarde. Pode continuar, Nádia. Processos e multas. Práticas ilegais ou imorais podem gerar punições legais. Nossa, prejudicando financeiramente o negócio. Sabe o que me lembra isso aqui? Eu vou fazer um contraponto aqui, Gerru. Sim. O Senado, tem uma senadora que me fugiu o nome agora, que está intimando, né, os influencers, essas pessoas, a depor por causa do jogo do Tigre, né? Eu fico pensando, será que realmente eles querem resolver isso? Porque a gente sabe, os clubes de futebol envolvidos têm uma máfia muito grande em cima disso. Aí chama um ou outro influencer. Será que realmente é uma prática imoral? É, mas ela é legal, é ilegal? Porque se fosse legal, estava todo mundo preso. Exatamente. Agora, o poder aí é uma coisa muito questionável, né, Nádia? Porque nós não temos jogos do Brasil, porque o jogo foi constatado que é uma coisa ilícita e as pessoas, a história toda não tem pano para manga. Porém, hoje nós temos os jogos que estão chegando, que são os verdadeiros cassinos, e está chegando de forma branca. Eu ouvi falar que já tem a proposta, já qualquer dia nós vamos ter os cassinos de volta. Quem sou eu para questionar, sabe, Nádia? Mas é o que você está falando. Será que é legal ou ilegal? Quantas as vendas de sentenças do Senado que não é novidade para ninguém. Você chega, ele tem uma política. O Cleitinho, que a gente conhece aí, que denuncia todo dia. Todo dia ele é ameaçado de morte, ele é filho, porque ele é uma pessoa que denuncia. Há outro deputado que vem a denunciar, e os que não denunciam, aquele moço que tinha um apartamento com dinheiro, ele era da loteria. A loteria, eu não tenho prova, mas como é que ele conseguiu botar um tanto de dinheiro no apartamento dele? Foi levando do banco? Não foi. E ele era presidente da loteria. Como é que você pode deduzir, Paulo, um negócio desse? Um apartamento na Bahia cheio de dinheiro. Não Corrupção tinha jogado. brava. Hã? E o pior é que E ele já está essa solto. corrupção, ela também, ela, por acaso, descobriu esse dinheiro, né? Mas ninguém via, achava que ele era santo. Agora ele tomava conta de uma loteria. Não é botar raposa para tomar conta do galinheiro? Ele era E o diretor pior, da pois Caixa é, Econômica. e o pior que E ele está solto. voltou. Ele Está voltou, solto. ele está aí. Uma Está pessoa que solto, está solto. então, é uma coisa, a gente falando graças a Deus que nós estamos falando de ética para pessoas que querem ser felizes, que querem ter a consciência, porque é tão questionável a consciência dessa família, né? Como é que essa família é? Como é que ela fala, né? Eu Como já é que ele vai tive conseguir dormir, né? Quem eu é ético não tive, eu consegue tive, eu dormir. tive em estados, Paulo, que eu via que são dos maiores. Isso é estatística, eu não estou inventando. No Maranhão, por exemplo, você vai lá, é a pior IDEB do Brasil, é o pior. E, no entanto, você vai lá, é onde que tem tanta Bolsa Família lá, tá? É jornal que falou, não sou eu, não, que tem tanta Bolsa Família lá que é maior do que a população que tem. Então, tem uma série de coisas que eu não sei se é, Coisas mas do vai lá, Brasil, olha a né? condição. O maior lugar que tem o maior índice de a falta de esgoto no Brasil é o Maranhão. E agora você vai lá, onde que você consegue, os milionários, as famílias, perpetua o poder. São os milionários, tudo é dono. Isso aqui, a família tal é dona desse, a família tal é dona disso, a família tal é dona disso, os resorts, as indústrias, tudo, né? Aí vai longe, eu acho que a gente sempre chega nessa parte que a gente pode falar abertamente, né?
então que ninguém vai aprender a nossa língua, porque aconteceu, não foi nós que falamos, mas a gente é triste você saber que nossa política é assim. Tomara que um dia ela chega a um consenso, mas a gente está vendo horizontes tão cedo, a gente tem que ser otimista para chegar, né? Pode continuar, Nádia? Alta rotatividade de funcionários. Um ambiente injusto ou abusivo leva à saída constante de colaboradores e à perda de talentos. Olha aí, você agir com falta de ética, gente, você não tem. E é tão bom. Eu me lembro que tem um caso que eu conto nas minhas aulas, que tinha uma mulher que ela dava o celular quando surgiu, ela dava participação de lucro, ela tratava os funcionários dela assim, e todo mundo vendia, todo mundo tinha sua carteira de trabalho, de clientes, eles chamavam, ela dava presente para eles quando eles ganhavam aniversário, filho, ela mandava um presente, ela falava que nem que seja de R$ 1,99, mas os filhos deles, do meu funcionário, ganhavam presente que eu tinha que cantar. Resumindo, todo mundo era louco para ganhar o funcionário delas. Aí uma resolveu sair e foi. Quando ela chegou no outro, que ele achar que elas eram movidas por uma chave. Você ligava, vende, elas vendiam horrores lá no shopping. Mas não era isso. Era a tratativa. Quando ela mudou, ela chegou e falou assim: Ô, dona Fulana, me queira de volta. Eu saí, pedi demissão com uma ideia, só que lá eu não consigo trabalhar mais com o sistema dessa pessoa lá. Eu só consigo trabalhar com o sistema da senhora, que dá autonomia, que me deixa fazer minha carteira de cliente, que eu telefono para elas da loja, ninguém me pergunta que eu estou ligando para minha família ou se eu estou ligando para funcionário, para uma cliente. Tudo a gente trata, a gente tem aqui um lanche bom. Ela mexe com moda, ela vai para qualquer parte do mundo. Todos os dias ela liga para as lojas dela e deseja boas vendas. Ela falou que o marido dela até enche o saco, que às vezes tem fuso horário, ela acorda de madrugadinha para falar bom dia para a turma, vocês vão vender hoje porque vocês merecem. Ela falou, isso, gente, qualquer autoestima vai. Isso faz com que as pessoas se dão bem. Agora, se você faz o contrário, né? É difícil, eu teria assim, muitos casos para contar disso, porque disso, eu dou aula disso. Outro dia eu dou aula de felicidade, eu dou aula de prazer. Quantas vezes, né, Paulo, nós tivemos em rodada de negócios, todo mundo feliz falando, mas é o que nós almejamos. Imagina se eu vou chegar lá com baixa astral, com tudo. Eu estou citando esses exemplos aqui, porque é exemplos éticos, né, gente? A ética, para ser boa, você tem que conhecer a ruim, para que você saiba, não, isso não é bom você chegar. Para você ter a ética realmente que você tenha. Não é só de boca para fora, não. Pode Com esse terminar, Nádia? perfil da geração Z, né? Que Isso. é mais sensível, né? Mais difícil ainda, né, Mais gente? difícil ainda. É isso mesmo. Os 5, boicote de consumidores. Muitos consumidores preferem marcas que demonstram responsabilidade social, ambiental e respeito aos direitos humanos. Exatamente, gente. As marcas ela tem que estar associada com isso, com a felicidade, com o comprometimento ético, com tudo. Se eles não são, não adianta, uma hora vai aparecer, né? Uma hora, isso é fato. Não pague para ver, não é isso? Nós estamos falando Aqui de. tem Aqui eu vou, dificuldade filosofia, falou filosofia, valores, uma série de coisas. de coisa, né? Como do nosso horário está avançado, eu vou dar uma apressada aqui. Dificuldade de formar parcerias, gente. Tem empresa que não quer colocar seu nome com aquela empresa, não. Eu já repensei, sim. Houve pessoas que eu estava representando uma empresa e a pessoa chegou, deu 1.000 condições, mas ninguém queria associar o nome a essa pessoa, não. Tem pessoas que são maculadas. Elas estão ali, ó, toda a vida, toda dela, assim, ela tem aquela mancha que ninguém pode aceitá-la. Por isso que é importante você ter o seu respeito, seu comprometimento ético por toda a vida. Empresas sérias evitam associar negócios de má fama, o que o limita de crescimento, está explícito. Instabilidade interna, falta de ética gera conflito, gente, porque é desrespeito, desorganização, clima ruim dentro da empresa, afetando o desempenho. Isso todo mundo tem que ter ética, tem que tratar as pessoas com ética, com respeito, com tudo, ok? Consequências vou dar uma corrida da falta de ética, o impacto do negócio. Então, aqui, ó, perda de confiança dos clientes, queda em vendas, dificuldades, reputação negativa, imagem arruinada, afastamento de novos clientes,
né? Problemas legais, processo e multas, prejuízo financeiro e risco à falência, né? Perda, que aí todo mundo fala assim, vão passar para trás, vão passando, vão chegando, vão pagar essa multa, vai deixar um dia a casa cai, não é? Então você tem que ser ético, porque o prejuízo é maior. Perda de parcerias e fornecedores, isolamento de mercado, dificuldade de contratar bons funcionários, baixa produtividade, clima organizacional ruim, boicote de consumidores, redução do faturamento e visibilidade, ambiente interno instável, conflitos e desmotivação da equipe. Tá? Então, tudo que nós falamos foi resumido aqui, e agora aqui, qual a falta de ética hoje perceptível nas empresas de tecnologia? Isso aqui é um assunto, a IA, que nós acabamos de ver no início, inteligente, propicia a violação de ética no mercado hoje, é uma coisa que a gente vai discutir. Eu pretendia, se desse tempo, mas a aula foi muito bacana, no meu ponto de vista, viu, gente? Não sei se o de vocês vão falar, mas a gente discutir. A IA, como nós falamos, ela surpreende a gente. Agora, ela tem cérebro, ela tem comportamento, ela tem respeito. A IA é IA, é inteligência artificial. Se ela é artificial, aí nós estamos vindo, ela está ficando humana. Mas aí, olha a que ponto chegou e a que ponto vai chegar. Eu acho que o vídeo nos responde aqui, né? Dicas e sugestões de boas práticas, cultura empresarial, né? Nós vamos ter aí, ó, colaboração, confiança, liderança, respeito e qualidade. Se você tiver isso aqui, você já tem meio caminho andado. Responsabilidade social é o ambiente social e governança, o ESG que nós falamos. Responsabilidade social falamos, meio ambiente falamos, respeito aos direitos humanos falamos. Tudo está resumindo aí da conversa que nós tivemos. Com isso, nós chegamos ao final. Nós só chegamos ao final, está 17h07, passamos 7 minutos da nossa aula, mas um compromisso ético que a gente tem com o PPE é de chegar e dar a aula. Eu não posso ficar enrolando com vocês. Isso, a Eliane chega pela postura dela, a pedagoga que está com você, elas te atendem com toda delicadeza, elas fazem sua avaliação, elas fazem tudo. Por isso, há um comprometimento ético tênue. Ninguém chega para mim e fala assim, Jeru, você tem que dar sua aula do início até no final, não. Eu só sei que eu não posso ficar enrolando aqui. Eu sei que vocês merecem respeito, estão dedicando. Mas é gratuito. Por ser gratuito, nós temos que ter a responsabilidade de fazer uma entrega dobrada. Dobrada. Porque quando você paga, você exige, você chega e discute. E quando você está recebendo de oferta, nós temos que ser duplicidade. Hoje nós vamos ter um trabalho prático, às 18 horas. Todos estão convidados. Nádia, eu sei que está na Bahia, não vai dar para ela ir. Mas o Paulo, dá para ir, nós vamos 18 horas nos encontrar numa festividade, onde que o IPPE chega e faz isso, porque ela está respondendo a toda carinho que ela recebe do público, o carinho que ela recebe dos nossos alunos. E nós não fazemos isso, não é com intuito financeiro, nós conseguimos os parceiros, sem eles que estão aqui, dos quais a gente está vendo aqui, nós não ficamos sem eles todos, né? Mas nós temos que cumprir, fazer a entrega para vocês. Se nós não fizéssemos uma entrega positiva, com ética, não teria esses nomes aqui, gente, olha. Olha Deloitte, quem é Deloitte? Várias mensagens de parabéns, tá? Toda hora aparecendo Ah, aqui que no chat, bom, tá? minha ajudante. Inúmeras mensagens de parabéns. Agora, que coisa, Vi. Daniela Castro, chocada deve ser com o vídeo, né? Boa tarde, palestra maravilhosa, palestra ótima, Geru, parabéns, oh, que coisa boa. Muito obrigado, viu, turma, que me elogiou. E obrigado, professor Geru, ótima aula. Então, nós temos que agradecer essa turma aqui, o Maier, um escritório de advocacia, gente, ele está aqui conosco há muito tempo. A Deloitte está desde o início, e eu repito isso com muito orgulho. Nós temos uma aluna, Nádia, que fez secretariado da Newton Paiva, e ela trabalha na Deloitte, e ela é uma ela cuida dos projetos que eles investem. E ela assiste, ela foi assistir. Ela falou, Geru, o IPPE
a gente tem um orgulho de fazer parte do IPPE, porque vocês cumprem tudo que vocês prometem. A gente chega aqui, você pode chegar a qualquer hora. Qualquer hora que está todo mundo. E tem gente que faz maldade. Tem pessoas que até falam mal da gente se por algum motivo, por inveja, por alguma coisa. E graças a Deus, mesmo assim, não foi vitorioso, porque lá é feito tudo com transparência, com ética. Não é com fingimento, não. Todo mundo ali é bacana, porque quem não é bacana não está lá mais. Não fica, né? Porque só fica gente comprometida, assim como tem o Darlan, que é desde o início do IPPE, está lá até hoje, e vocês estão vendo a elegância daquele menino, a tratatividade que ele tem, o carinho que ele tem com todos nós, e professores, alunos, fornecedores, tudo, e dos demais, todos que eu estou falando nele, que é o que tem mais pericidade, perene lá, como outros, como a Clarice, como a Selma, que são pessoas maravilhosas que estão lá desde o início, a Cristina, são pessoas que estão lá, agora vão renovando por bom que oxigena, porque as pessoas estão alçando voos, mas pessoas que saem para melhor e tem outras que saem para pior, porque é muito fácil você chegar e ficar com inveja do sucesso do outro. Por isso que nós agradecemos mais uma vez essas empresas e sigam nas redes sociais, estão aí. Quem é novato aí, nos sigam. E gratidão, que é a minha última lâmina, e passo a palavra para quem está falando aí. Primeiro, para a Nádia, porque é uma dama, a gente tem que passar para ela, né, Paulo? E depois você, para a gente fechar nossa aula, liberar o Ellison, que é muito gentil também em tudo que faz, e a paciência. Eu adorei participar, eu sempre aprendo muito, a gente sempre aprende muito, a troca de ideias. Sua aula foi excelente, uma aula mesmo, né? Obrigada de coração, gostei muito e estou muito feliz por ter participado. Parabéns. E eu honrado de você, uma professora tão renomada, uma profissional tão bem respeitada, assistir a minha humilde aula e dar esse feedback. Amém, Eu só tenho amém. que agradecer, viu? E é tudo que a gente prepara. Hoje eu não fui trabalhar de manhã, todo mundo ligando, cadê você? Então eu falei, eu não vou, porque eu tenho que preparar uma aula. Mas peraí, você não tem essas aulas na ponta da língua, não? Não, tudo que eu faço como se fosse a primeira vez. Eu tenho que ler, eu tenho que buscar novidades, e hoje só repete as coisas quem é papagaio ou então quem não tem criatividade. E como eu ensino criatividade, eu luto pela criatividade e quero estar presente na vida marcando a criatividade e o que eu posso dar de melhor de mim. Paulo, você, meu amigo. Professor Gerru, a sua aula hoje é sobre ética, né? Você é a própria ética. Muito Não precisa de obrigado. mais nada, não. Muito obrigado pela Você é um gentileza, consideração. exemplo vivo de ética. Que coisa boa. E eu Nós sinto te agradecemos muito e foi muito rica a sua aula. Tanto que olha, eu muito quero obrigado. pedir para você pedir ao IPPE para passar as suas planilhas para a gente, Ah, para os com toda alunos. satisfação. E PPE pode passar sim. Vou falar com eles, viu? Fala com eles isso aí, ele dá um jeito de mandar para a gente. Exatamente, falo sim. E Obrigado, viu, qualquer coisa já dá professor? umas ordens. O Paulo a gente já conhece aí, acho que das primeiras turmas, né, Paulo? Sou de 2018. Isso mesmo, aí tá vendo como é que eu lembro? E a gente, e aí eu já era para cansar do Gerru, e fico muito lisonjeado de você ainda dedicar sua tarde para escutar o Gerru. Muito obrigado, viu? Vou pedir as meninas Obrigado, para mandar para obrigado você. você, viu, Geu? Nádia, um forte abraço e até essa semana que vem, né? Quinta-feira, que ou quarta, sei lá. Deus quiser. Quarta-feira, Deus Quarta-feira quiser. encontraremos. Muito obrigado, Isso. fiquem com Deus. E lembre, a ética do Tchau. coração. Professor, Oi, antes da gente estar se despedindo, antes da gente finalizar aqui, o pessoal sair, quero convidar os demais para estar abrindo uma câmera para a gente fazer um registro legal aqui da nossa tarde, da nossa palestra. Quem mais pode abrir a câmera para a gente ver a carinha de vocês, para a gente registrar esse momento? Sexta-feira à tarde, a gente aprendendo junto. Logo mais teremos a programação presencial do IPPE. Não sei se vocês vão estar presentes, mas a gente conta com a presença e a participação de todos. No mais, vou tirar um print. Quem ainda não abriu a câmera, dá tempo de você abrir a câmera e participar do nosso print, hein? No 3, aquele sorrisão. É 1, é 2 e é 3.
Aí, até a Deusmira apareceu aí para participar da foto. Obrigado a todos, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até as próximas programações do PPE. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Obrigado, Elison. Tudo de bom e até mais tarde a gente conta lá no IPPE. Forte Tchau, abraço. tchau. Outro. Obrigado. Com Deus.